meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Mais uma aula. Vamos falar hoje sobre indústrias de alimentos. Eu sou a professora Kilma, da disciplina de Ciências. Então, indústria de alimentos. Apesar de ocorrer transformações químicas em indústrias de alimentos, elas não são consideradas indústrias químicas. Então, lembra que a gente já falou de transformações químicas e nas indústrias de alimento acontecem transformações químicas, mas essas indústrias elas não são consideradas indústrias químicas. Então, as indústrias de alimento, elas produzem esses tipos de alimento, né, que a gente costuma comprar nos supermercados, que é um exemplo, né, de uma indústria de alimento, de um tipo de alimento. A indústria de alimentos, ela é dividida em vários segmentos, certo? Ela é dividida em indústria de alimentos frescos, tem a indústria de conservas, tem também a indústria de produtos de base e indústria de alimentos prontos, certo? Aqui, essa imagem aqui é de alimentos, de indústrias de conserva, certo? Então, indústrias que produzem alimentos conservados. Aqui, ó, também alimentos em conserva, que é uma indústria de alimentos prontos, né? No caso, carne. Vamos ver mais adiante, né? Agora a gente vai falar sobre indústria de alimentos frescos. Essa indústria de alimentos frescos, ela inclui a coleta de alimentos. Então, nessa indústria, eles colhem os alimentos, né, natural. E aí, a fragmentação e a embalagem dos alimentos frescos, como os legumes e frutas. Aqui não, que aqui a gente não vê muito isso. Mas em grandes supermercados, existe a fragmentação de alimentos. Por exemplo, compra as pessoas, né, na capital, comprar legumes e frutas embalados, que já vem de outros lugares. Aí aqui a gente vê, né, os alimentos embalados, que é um exemplo de indústria de alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, sendo que essas indústrias elas embalam, às vezes colocam algum tipo de conservante para durar mais os alimentos. Aí tem também as indústrias de conservas, de alimentos de conserva. O que é que essa indústria faz? Transforma alimentos frescos em alimentos com maior durabilidade. Então, pega aquela fruta, aquele legume e coloca uma substância para que aquele alimento dure mais. Podem ser estocados e às vezes passam até pelo processo de cozimento e adição de conservantes. Então, às vezes eles até cozinham o alimento para deixar pré-pronto, entendeu? E coloca conservante. E não sei se vocês já viram, vende em alguns supermercados, vende o feijão já enlatado, vende várias coisas enlatadas, né? A sardinha enlatada. E isso é um alimento que é produzido em uma indústria de conserva, que é justamente o que eu falei, né? Os alimentos enlatados. Como a gente vê aqui, né? Vende palmito, enlatado, macaxeira, enlatada, tomate, pepino, pêssego. Muitos alimentos assim que a gente às vezes não conhece muito, né? Mas esses alimentos de conserva, eles colocam conservantes, entendeu? Para durar mais. Refrigerante também é um tipo de alimento de conserva, a sardinha, a ervilha, a ameixa, são todos alimentos enlatados que têm conservante para que aquele alimento dure por muito mais tempo. E isso quem é responsável por esse tipo de alimento é a indústria de conserva. Tem também a indústria de produtos de base, que é responsável pela produção de alimentos que são utilizados na composição de outros itens alimentícios.
Gente, vocês vão desculpar os barulhos externos, os ruídos, certo? Aqui eu tô em casa e aí, obviamente, as pessoas passam na rua, passa carro, moto, né? Então, gente, é um exemplo, né, de indústrias de produtos de base. É o sal, o açúcar, a farinha. Então, essas indústrias de produtos de base, ela é responsável pela produção de alimentos, alimentos esses que são responsáveis, são utilizados na fabricação de outro alimento. O sal, obviamente, muitos produtos precisam de sal. O açúcar, muitos produtos precisam de açúcar. Então, as indústrias de base são os que produzem. Gente, desculpa, quanto barulho. Então, a indústria de base é a que produz os alimentos, os alimentos não, os produtos de base, né? Como sal, açúcar, farinha. Farinha, precisa da farinha para fazer o pão, precisa do sal para fazer inúmeros alimentos, né? Então, é produzido pela indústria de produtos de base, que a gente tem a representação de Salina, né? Uma indústria de sal, onde produz sal. E aqui uma indústria onde produz açúcar. A gente tem o exemplo da de açúcar, né? Que é a Vale Verde, a usina, né? Ela é um tipo de indústria de produto de base. Por quê? Porque ela produz açúcar. E tem a indústria de alimentos prontos, que destina-se à produção de alimentos prontos ou semi-prontos para o consumo. Então, já é uma indústria que produz que vai fabricar o alimento e já bota para vender o alimento pronto ou quase pronto. Um exemplo é alimentos cozidos, alguns congelados, entre outros. Às vezes não compra assim batata frita congelada, aí só faz assar. Então a gente já comprou ela pré-pronta, né? Cortadinha, direitinho. O frango congelado, a gente já comprou ele pré-pronto. Uma pizza que a gente compra no supermercado, a gente já compra pré-pronto. E vários esses outros alimentos que a gente já compra pré-pronto, entendeu? E às vezes tem uns que já estão até prontos, né? E aí só chegar em casa, preparar e comer. E aí o responsável são as indústrias de alimentos prontos. A gente vê também, por aqui não é muito comum, mas lasanha pronta já, macarrão pronto. Aí você vai pegar, compra, leva para casa, esquenta e já tá pronto. Tem farofa congelada, tem inúmeros produtos, né? Alimentos pré-prontos, que só chegar em casa e esquentar e pronto. E quem é responsável por esses tipos de alimentos são as indústrias de alimentos prontos. Então, vamos falar agora sobre os alimentos e a má nutrição, né? Uma boa nutrição, ela é condição fundamental para o desenvolvimento físico e mental adequado. Então, a gente ter uma boa alimentação, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento tanto do corpo quanto da mente. Os nutrientes que a gente ingere são utilizados para o funcionamento do nosso corpo e a falta de algum nutriente pode causar problemas de saúde. Então, os nutrientes que a gente ingere, eles são fundamentais, né, para o nosso corpo. E se, às vezes, quando a gente fica com a falta de algum nutriente, ele pode causar algum problema de saúde. Então, por isso é muito importante a gente se alimentar bem e comer variado, entendeu? Não é comer só aquela coisa, comer alimentos variados para a gente obter a maior quantidade possível de nutrientes. Você acha que no Brasil há falta de alimento? Então, no Brasil existe a falta de alimentos. O que o governo poderia fazer para reduzir o número de pessoas que não têm acesso a alimentos? A gente sabe que no mundo, né, existem várias pessoas que passam fome, etc. Então, o que é que o governo poderia fazer para reduzir o número de pessoas que não têm acesso a alimentos? Então, vocês vão escrever essas duas perguntinhas e vão responder, tá certo? E tem também aqui a atividade. Então, número 1.
Os legumes e verduras são alimentos essenciais na nossa alimentação. Dessa forma, qual a indústria é responsável por esse ramo alimentício? Então, lembra que eu falei no início da aula sobre a indústria que organiza, né, esses alimentos como verduras e legumes? Então, coloquem aí qual é o nome dessa indústria. O número 2. Qual tipo de indústria é responsável pela produção de alimentos que são utilizados na composição de outros itens alimentícios? Qual é essa indústria? Eu falei há pouco tempo. E a indústria de conserva, ela é responsável pela produção de quais tipos de alimento? Então, cite aí os alimentos que a indústria de conserva é responsável. Então, pessoal, é isso. Respondam essas perguntinhas, copiem no caderno, respondam e mandem a foto para mim, certo? Qualquer dúvida, me chama no privado e bons estudos para vocês.